Olá, sextou e como prometido estou aqui mais uma vez, para a gente continuar trabalhando aquele processo que eu falei para vocês de aprender a perdoar, repetindo mais uma vez, perdão e cura são sinônimos. Se você não aprende a curar as mágoas e os ressentimentos, você adoece, Por que a gente se magoa? Por que a gente precisa perdoar? A gente precisa perdoar porque a gente se magoa. E a gente se magoa porque a gente cria expectativas no outro, E tudo isso a gente já falou, estou só repetindo um pouquinho para vocês. Mas o que é a mágoa? Eu vou estar lendo aqui uns slides que eu fiz, tá? Sempre para ajudar a explicar um pouquinho sobre isso para vocês. A mágoa é isso que eu falei, é porque você gera uma expectativa, você espera que o outro tenha a ação que você gostaria. Nós acabamos, de certa forma, nos sentindo mais merecedores, de determinados méritos. A gente acaba esperando que o outro viva para satisfazer os nossos desejos, porque todos nós temos desejos, desejos de sermos amados, de sermos notados, de estarmos bem financeiramente. Então a gente se magoa porque muitas vezes a gente espera que o outro esteja ao nosso serviço, Então muitas vezes a gente acaba se magoando com o outro, com a vida e até com Deus, muitas vezes, achando que você não é merecedor daquele tipo de situação. Mas Deus é justo, é misericordioso, é onipotente, mas você precisa colher e arcar com as consequências das suas atitudes. E olhar para isso é que é difícil e é doloroso. Tá? Eu compartilho isso com vocês, podem ter plena certeza, passando por um processo de dor que eu estou vivenciando agora, mas eu sei que foi algo, que se é um ciclo que se repete na minha vida, tem um aprendizado que eu preciso tirar disso e que Deus é o mais justo de todos comigo, mesmo diante de tudo que eu tenho vivenciado, tá? A mágoa, ela estabelece uma espécie de ciclo vicioso na vida da gente, cujas consequências para a nossa saúde física e mental vão ser significativas. É um objeto cada vez mais constante de estudos, a questão da mágoa, porque existem pessoas que chegam a acumular câncer, por não saber tratar essa mágoa da maneira correta. Até desejam o mal do outro, mas graças a Deus não fazem, Então a gente fica insistindo no erro, como Sísifo, que é uma lenda grega, que fica empurrando uma pedra numa ladeira o tempo todo. E é claro que se ele empurra a pedra na ladeira, a pedra volta. Então a gente fica nessa repetição o tempo todo, como Sísifo, quem quiser pesquisar sobre a lenda de Sísifo, repetindo os mesmos comportamentos, nós nos condenamos à repetição. A gente acredita que nossa luta, de certa forma, que a nossa luta contra o absurdo, acredita que nossa luta seja contra o absurdo, acredita que seja nossa luta contra o absurdo essencial da vida. Então, assim, a gente acaba repetindo ações que vão nos conduzir ao mesmo buraco, à mesma dor, à mesma situação exacerbada, por não saber curar essa mágoa. Então, assim, é muito importante a gente compreender isso, o quão é importante a gente tratar essa mágoa para que a gente realmente consiga se libertar de todas as angústias que nos cercam, tá? Há uma frase que é atribuída a Albert Einstein, mas que não é dele, que é uma verdade cristalina, que ela diz assim: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então não dá, tá, gente? E Carl Gustav Jung, de outro modo, ele diz: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-la de destino. Então aqui entra, por exemplo, vou dar uma situação hipotética. Uma filha que sentiu a ausência do pai quando era criança, por exemplo, que faltou a presença do pai, faltou o carinho, faltou o afeto, e inconscientemente ela cresceu com uma mágoa que ela não soube tratar, com uma angústia. Inconscientemente ela vai atrair homens da mesma maneira, que não vão dar esse afeto, que não vão dar esse carinho, e ela vai simplesmente dizer que é porque tem o dedo podre. E não é, na verdade. É uma mágoa mal curada. É algo que a gente precisa tratar, tá certo? Porque enquanto não tratar, esse ciclo se repete, tá? Então, fontes comuns de ressentimento, então, assim, vários discursos de ressentimento que a gente escuta, eles incluem humilhação pública. Quando você vai atrás da história da pessoa, por exemplo,
ela aceitou um tratamento negativo, sem manifestar qualquer protesto. Por exemplo, aquela criança que hoje em dia ainda acontece, mas é mais raro, porque tem uma supervisão maior nas escolas, mas antigamente, aquele aluno que era chamado de burro, que era colocado no canto da sala, que levava palmatória, isso é uma humilhação perante os outros, e a maioria das vezes a criança não manifestava nenhum protesto, nenhum ato de negação, mas isso virava uma dor que ela carregava para o resto da vida. Outra forma de ressentimento é pessoas que já estão em grupos que são mais suscetíveis à discriminação, né? Os negros, as mulheres, os LGBTs, né? Então esses grupos, de certa forma, eles já têm uma marca histórica de dor também, né? Então por isso que muitas vezes para muitos de nós, por exemplo, criticar o cabelo parece besteira, mas para eles não, porque é algo que vem com uma história, que vem com uma marca de dor, e a gente precisa respeitar isso. Né, sentir-se usado ou aproveitado por outras pessoas, aqui entra abuso sexual, entra, enfim, várias causas. Ver suas realizações não serem percebidas pelos outros, enquanto outras pessoas que são bem-sucedidas sem trabalhar tanto, então é quando você se compara. Então, geralmente, os ressentimentos, eles têm essas razões aí. Ou a pessoa foi humilhada já em público, ou ela está dentro de um grupo discriminado, ou ela já sofreu algum tipo de abuso ou de aproveitamento, ou ela sempre esteve, por exemplo, sendo comparada com um irmão, com um primo, né, que muitas vezes era até menos inteligente, mas por ser mais sociável, se destacava mais. Então, o ressentimento, ele pode ser gerado por interações dia a dia, né? Quando você se sente rejeitado, constrangido, menosprezado, ignorado, depreciado, desprezado por outra pessoa. Então, isso é um ciclo vicioso, tá? Se você foi humilhado na sua infância, se você foi abusado, mas o que você precisa aprender é tipo assim, você não tem que entender por que isso aconteceu com você, porque isso é uma resposta que vai caber a outra pessoa lhe responder. Por exemplo, por que eu fui abusado? Você não pode responder isso. Então, a pergunta que você tem que se fazer é: o que eu vou fazer com o que fizeram comigo, tá? Então, o que eu vou fazer com essa situação que foi gerada, né? Com esse abuso que eu sofri? Eu preciso aprender a ressignificar isso, a perdoar, né? Para que eu não acumule mágoa e isso não venha me destruir, porque fica um trauma pro resto da vida, assim. Fica uma marca muito negativa, tá bom? Então, a gente precisa trabalhar isso, aprender o que a mágoa de uma pessoa revela. A mágoa, ela pode se desenvolver e ser mantida. Então, a mágoa, ela também é um mecanismo de defesa. A partir do momento que a pessoa ultrapassa o seu limite, é importante que você, dentro de você, tenha esse mecanismo de defesa, de estabelecer esse limite. Mas não ficar remoendo isso, né? Só apenas aprenda a colocar ela para estabelecer o seu limite. Então, assim, não adianta ficar se concentrando em queixas do passado, memórias perturbadoras, experiências ruins, tentando justificar a sua emoção. Por exemplo, na minha aula de psicanálise, o professor citou o caso de uma mulher que ela perdeu a filha para leucemia. E ela passou por várias terapias e quando ela chegou para ele já foi dizendo que estava ali porque todos os outros terapeutas não tinham funcionado. E é como ele disse, quando uma pessoa chega dizendo isso, não é porque os outros eram incompetentes, é porque ela não está ainda preparada para o que ela precisa ouvir. E ele falou que ela precisava ouvir, ele disse, olha, na verdade, você pegou essa sua mágoa como um status. Quando você chega, por exemplo, num salão de beleza, que tem várias pessoas comuns, ninguém lhe dá atenção, na hora que você abre a boca e diz assim, eu perdi minha filha para o câncer, automaticamente você vira um objeto da atenção de todas aquelas pessoas. Então, de uma maneira inconsciente, aquilo virou um status para a pessoa. É a forma como ela se apresenta, é a forma como ela consegue chamar a atenção. Mas isso não é bom, você está usando a sua dor para não sair dela, para se sentir aceita, entendeu? Então, isso também não é bom, isso também não é saudável, isso também não vai lhe manter naquele ciclo vicioso de mágoa, de dor, o resto da sua vida. Então, a mágoa, ela pode ser ocorrida por um processo de perdas, né, também, de perdas que a gente passa pela vida, e ela pode acabar sendo sustentada por algo emocional que a pessoa não quer superar porque foi como ela se sentiu
acolhida, vista pelas pessoas. É como se a partir do momento que as pessoas parassem de enxergar ela como a mãe que perdeu aquele filho, ela deixasse de ser notada, tá? Então a nossa mágoa, ela revela o que nós valorizamos e o que esperamos ou desejamos do outro. Ela também pode revelar o que nós consideramos como nosso direito, ou seja, nossas expectativas são organizadas. Por exemplo, muitos casais, né, que a mulher se magoa porque o marido esquece da data do aniversário, do Natal. Para ele pode parecer bobagem, mas para ela não, porque provavelmente ela foi educada numa família onde aquelas datas eram valorizadas. Então, aquilo para ela tem um valor, tem um significado, é uma experiência que realmente causa uma mágoa. Mas isso é preciso ser conversado, dialogado, para que isso não vire uma ruminação, porque ninguém suporta estar do lado de uma pessoa com esse discurso repetitivo sempre. Chega uma hora que acontece o contrário do que a pessoa espera. Ao invés dela ficar sendo acolhida e vista, ela começa a ser rejeitada, porque ninguém aguenta. Na hora que ela chegar lá e vem ela contar aquela história de novo, entende? Então, assim, é necessário segurar essa dor, e aí você começa a achar que é porque as pessoas não se importam mais com a sua dor. Não, mas é porque já passou. Você já tinha que ter aprendido a dar um novo significado a ela, né? Então, apenas uma pessoa amoral, que não tem valores ou preocupação com o bem-estar, não possui mágoa, né? Como eu falei, é algo que é normal a gente se magoar, porque a gente tem limites, cada pessoa foi educada de uma forma, né? A mágoa, ela protesta contra uma ação passada que persiste como uma ameaça presente. Então, também a gente acaba ficando em alerta com relação àquela pessoa, àquela situação, né? O nosso organismo entra em alerta. Ele já fez isso comigo, ele já ultrapassou o meu limite, ele já me magoou. Então, aquela pessoa e aquela situação viram uma ameaça, mas você não pode deixar isso atrapalhar a sua vida, né? E lhe causar mal-estar. Então, os infratores, o evento que passou e não o ofensor. E muitas vezes o que acontece? Por exemplo, vamos supor que eu sou professor de matemática, ele humilhou. Você acaba pegando uma rejeição à matemática, não só ao professor, entende? Então, por isso que é muito importante a gente aprender a ressignificar essas dores, a ressignificar essas situações, para que a gente possa realmente viver melhor através desse processo de cura, tá? E agora eu quero que vocês façam um exercíciozinho esse final de semana. Você vai fazer uma lista de todas as pessoas que você tem mágoa, ressentimento. Se você fizer isso honestamente, a lista com certeza vai ser longa, não tem problema. Você vai incluir qualquer coisa que lhe dê uma sensação negativa automática. Por exemplo, professor tal que me chamou de burro, tia minha que me chamou disso, todas as pessoas. Você também pode incluir locais, instituições, por exemplo, minha tia que me chamou assim na casa da minha avó, no Natal, que estava todo mundo junto, o máximo de detalhes. Nada é trivial. Todo detalhe que vier para colocar para fora essa sua mágoa, você anote. Inclua todo e qualquer detalhe. Isso é a etapa 1, tá? Na etapa 2, próximo ao nome da pessoa, você vai escrever o que ela fez, né? O que ela fez para que você, nada vai ser pequeno, né? Então, assim, você vai escrever o nome da pessoa, escrever o que ela fez com você. E, por exemplo, se você se ressentiu com seu chefe, pode ser porque essa pessoa lhe dá prazos irracionais ou simplesmente porque você não gosta do cabelo dele, né? Comece a colocar também por que o que tem nessa pessoa que lhe incomoda. Procure observar isso. Desde uma atitude até um cabelo, até uma unha, todo e qualquer detalhe. Nada é irrelevante, tudo é relevante. A razão do ressentimento, ela não precisa fazer um sentido, tá? Ela só tem que ser honesta. É aqui que vai acontecer que as coisas ficam difíceis e você vai sentir pior. Você pode se sentir pior quando você começar a notar. Na etapa 3, eu quero que você escreva que parte da sua vida cada mágoa afeta. Por exemplo, se você tem uma mágoa de um antigo professor que fez você se sentir inferior, você pode dizer que isso hoje afeta sua autoestima, sua autoconfiança, lhe deixa inseguro de falar em público, por exemplo.
O objetivo é fazer com que você torne ciente o que a mágoa tem afetado na sua identidade, na sua capacidade de se sentir seguro, protegido e amado. E próximo ao motivo da mágoa, você vai anotar a sua parte. De que forma você contribuiu para o problema? Por exemplo, o professor me chamou de burro, me colocou no canto da sala, na frente de todos. Não gosto do jeito que ele falava comigo, mas ele fez isso porque eu estava conversando na sala de aula. Entendeu? Colocar aqui onde a honestidade e a verdade vão entrar. Você deve ser honesto com a sua parcela, né, de culpa ou a sua parcela de responsabilidade nesse processo. Senão você nunca vai ver a sua parte na questão e não vai evoluir. E é necessário, principalmente, que a gente olhe para si. É um ato de desenvolver a autorresponsabilidade. Eu sei que o vídeo é longo, mas assistam. Quem assiste tudo, manda um beijo aí para a Nutri no grupo.